para que possamos, ó Deus, aprender a tua palavra, Senhor. Deus, nós sabemos que sem a direção do Senhor, nós somos um barco à deriva, nós somos um barco sem rumo, mas nós queremos que o Senhor nos dê direção, nos dê um caminho, para que possamos, ó Deus, a cada dia ser melhor do que nós éramos, Senhor. Nós sabemos que nós precisamos do Senhor a todo momento, porque o ar que nós respiramos pertence ao Senhor, o fôlego de vida, ó Deus, que nós temos é do Senhor. Então, que nesta manhã o Senhor nos instrua a um caminho sábio, a um caminho santo diante da tua presença. É o que nós buscamos nesta manhã, no nome de Jesus Cristo. Amém. Abra a sua revista na lição de número 10, né? O plano de livramento e o papel de Esther. Né? O textual diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um deles além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Isaías 64, verso 4. Alguém lê a verdade prática para mim? Nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Alguém faça para mim a leitura diária aí dos textos, por favor? Segunda-feira, verso 4, 1 ao 5. Vamos lá. O que está acontecendo com vocês? Vamos lá, gente. Vem para mim. Não, vocês vão fazer o seguinte: vocês querem ler tudo. Vocês vão falar para mim. Segunda-feira, qual texto vai ler? Terça-feira, qual texto vai ler? Vamos. Segunda-feira, verso 4, 1 ao 5, Esther envia ataque para perguntar o que se passava com Mardoqueu. Terça-feira, números 12, verso 3 ao 10, Êxodo 23, 22, Salmo 5, 11, o favor de Deus em livrar seu servo do infortúnio. Quarta-feira, Esther 4, 13, se Esther não agisse, nem ela mesma seria poupada. Quinta, Esther 4,14, se o livramento divino não chegasse por intermédio de Esther, chegaria por outro meio. Sexta-feira, Salmo 25, do 18 ao 35, Provérbios 19, 2, a rainha Esther agiu com a sabedoria de outras mulheres da Bíblia. Sábado, Esther 5, 2 e 3, o rei Assuero viu Esther e estendeu o seu servo, disposto a atender. Leitura bíblica em graça. Está no livro de Esther 4, capítulo 4, do 5 ao 17, Esther 5, do 1 ao 3, verso 7 e verso 8. Vamos lá? Começamos. Então, Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo Ataque a Mardoqueu, à praça da cidade que estava diante da porta do rei. Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido.
como também a oferta da prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para os lançar a perder. Também me deu a cópia da lei escrita, que se publicará em Suzã, para os destruir, para mostrar a Esther, e lhe fazer saber. E veio a parte e fez saber. Peraí, não acabou ainda não, só um pouquinho. E fez saber. E para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse, suplicasse a sua presença pelo seu povo. Agora pode ver. E veio a parte e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque, mandou-lhe dizer a Mardoqueu: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei do pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele certo de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fez saber a Mardoqueu as palavras de Esther. 13. Então disse Mardoqueu, e tornaste a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os judeus. porque se de todo te calasse nesse tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu é a casa de teu pai. Pereceis, e quem sabe, e para tal tempo como está com este chegaste a este reino. Então disse Esther, que tornasse a dizer a Mardoqueu: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Esther 5:1. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de sua veste reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava assentado sobre o seu trono real na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esther com um cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. 3. Então o rei lhe disse, o que é que tens, minha Esther, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até a metade do rei se te dará. Então respondeu Esther e disse: minha petição é requerimento. Se achei graças aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha ao rei com Amã ao banquete que lhe hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Amém? Pode se sentar. Introdução. Deus concedeu um grande livramento ao povo judeu diante das artimanhas de Amã.
Esta lição apresenta todo o processo de preparação para o grande livramento e... Não tem não, vou pular aqui. Só quer revista? Não, aqui é a introdução. Nesta lição estudaremos, é isso? Nesta lição estudaremos as atitudes de Mardoqueu e Esther em favor de todo o povo judeu. O decreto do rei estava assinado, a ordem de extermínio havia chegado a todas as províncias. O dia da matança estava definido e era preciso clamar a Deus e agir sob a sua direção. Né? Obrigado para a havia um projeto de lei. E todos nós sabemos aqui que um projeto de lei não pode ser abrogado, exceto por alguns erros, algumas falhas, né? E o rei havia feito um decreto, porque Amã tinha chegado com mentiras, né? Com perseguição, e queria eliminar os judeus, né? Porque Mardoqueu não se prostrou diante dele, né? Porque ele se achava poderoso quando passava no cavalo, todos se prostravam, né? E Mardoqueu não se prostrou, porque Mardoqueu só se prostrava diante de Deus. Então foi aí que surgiu esta perseguição aos judeus. Só que Mardoqueu, ele não era simplesmente o tio de Esther, ele era servo de Deus, né? E ele buscava o seu refúgio, o seu auxílio no Senhor. Certo dia ele descobre do plano de Amã de matar os judeus, de perseguir. Então ele vai até Esther, que é sua sobrinha, e fala com ela para conversar com o rei, para tomar uma posição, para tomar uma atitude. Nesse momento, ela se amedronta, né? Porque havia um decreto assinado que ninguém chegaria na presença do rei sem ser convidado. Ou seja, ninguém podia ir até o rei sem ser convidado. E ela tinha medo daquilo. Então, quando ela vai conversar com Mardoqueu, ele fala para ela o seguinte: olha, vamos dizer na nossa linguagem, você fica esperto, porque você é judia. Nem você na casa do rei vai escapar, porque o decreto já está assinado. Então, se você não se levantar agora, até você mesmo vai sofrer a pena. Ela vai para o seu aposento, né? Provavelmente ali ela começa a pensar que decisão ela deveria tomar, que atitude ela deveria tomar, e ela toma uma decisão sábia. Ela chama o seu tio Mardoqueu e fala o seguinte: ó, faz o seguinte, reúne o povo lá e jejua durante 3 dias. E eu vou reunir as minhas moças aqui, as minhas servas aqui, e nós jejuaremos também. Passados esses 3 dias, olha você ver, eu costumo dizer que uma mulher bem vestida, uma mulher bem arrumadinha, ela atrai sim o olhar das pessoas, sim ou não? Vocês podem ver que ela estava vestida de qualquer maneira dentro do palácio, sim ou não? Sim ou não? Né? Agora, quando você olha, ela fala o seguinte: dentro dele vai falar que ela veste as suas vestes reais, ou seja, uma veste apresentável, uma veste onde o rei ia olhar para ela e falar o seguinte: nossa, que mulher é esta, né? E ela veste a sua veste real. Mas interessante é o seguinte: às vezes eu posso entender que ela entrou meio com medo, mas também posso entender que ela entrou confiante, que ela sabia o Deus que ela servia. E quando ela entra, a Bíblia vai dizer que o rei estava sentado no seu trono. E quando ele olha para ela, olha só, a Bíblia está dizendo, quando ele olha para ela, os seus olhos se encantam. E a Bíblia diz que ele levanta o cedro. Se ele não levantasse o cedro, ela deveria ser morta, ali mesmo. A Bíblia diz que encantou os olhos dele e levantou o cedro. E agora ele faz uma promessa para ela.
de um homem apaixonado, de um homem amado. O que você quer? Se você me pedir metade do reino, eu vou te dar. Só que ela não queria metade do reino. O interessante é que a gente não vê ambição aqui na vida de Esther, não. Mas a gente vê o quê? Ela fala o seguinte: não, vou preparar um jantar. E eu quero que você convida a mão para estar presente. E lá eu vou cumprir o que o rei determinar. Aí, que o rei determinou aí. Beleza. Né? Esse processo rendeu muita coisa. E é isso que nós vamos ver aqui. Confere para mim esse que está aí. O perigoso plano e o temor de Esther. É isso? Primeiro, lamento, choro e compadecimento. Mas Mardoqueu não escondeu o seu abatimento. O quadro trágico produziu nele um profundo lamento. Do palácio, Esther soube da crítica situação do primo e compadeceu-se, mas não sabia os motivos. Sua atitude foi enviar roupas para vestir Mardoqueu e as recusou. Esther precisava saber o que estava acontecendo de tão grave. Então enviou Rataque, um dos eunucos, para perguntar a Mardoqueu por que havia daquele jeito. Mardoqueu não estava apenas querendo chamar a atenção de Esther. Seu sentimento era sincero, assim como de todos os judeus da província, diante da ordem de matança emitida pelo rei. Mas também era preciso que a rainha soubesse de tudo que se passava. Compartilhar nossos sentimentos com as pessoas certas é necessário e nos faz bem. Em um momento de profunda agonia, Jesus abriu o coração e rogou aos seus discípulos que não o deixassem só. Às vezes, nós passamos os nossos sentimentos às pessoas erradas. Mas compartilhar os nossos sentimentos, com as pessoas certas, as nossas dificuldades com as pessoas certas, isso é muito importante. Aqui, Mardoqueu não estava querendo chamar a atenção de sua sobrinha, não, mas ele queria que ela entendesse também qual era o grau de dificuldade que estava determinado. E às vezes, passar os nossos problemas com quem vai nos ajudar, com quem vai orar conosco, né, com quem vai nos incentivar a buscar a presença de Deus, isso é importante. Às vezes nós passamos do nosso sentimento, olha, vamos trazer pelo lado da igreja. Às vezes acontece um fato aqui na igreja, que às vezes eu deixo a dona Sandra triste, com a exposição, aí em vez de dona Sandra chegar para mim e falar: o pastor, isso me deixou triste, né? Ou às vezes chegar para o irmão: o pastor fez algo que eu não sei, não me agradou. Aí às vezes vai expor com uma pessoa lá fora, que às vezes não tem o mesmo sentimento que a gente, não tem a mesma compreensão que a gente. Aí a outra pessoa vai dizer o seguinte: ah, não, você é boba demais. Eu, se eu fosse você, sair daquela igreja. Você está vendo como é que crente não presta? Crente é isso, crente é aquilo. Por quê? Compartilhou com as pessoas erradas. Às vezes nós temos que ter sabedoria de passar os nossos problemas para a pessoa certa, né? Para quem pode nos ajudar. Às vezes você vai passar o seu problema para quem vai te colocar para baixo, de quem vai te puxar para baixo. Aí, você está vendo? Eu te falei, eu te avisei que esse trem era errado. Não é assim. É que nem quando uma pessoa chega para te mostrar uma blusa, fala: olha aqui, olha que blusa linda que eu comprei. Quanto custou? Ah, eu paguei nela R$100. Aí o cara chega e fala o seguinte: nossa, lá na loja de 10 tem ela do mesmo valor por R$10. Rapaz, você é ladrão de alegria. Aí você acha que o cara vai ficar feliz com isso? Não, ele vai falar o seguinte: pedi 90 conto então, mano. Então o sentimento que a gente tem que ter é: nossa, muito bonita, né? Parabéns. No dia que você quiser comprar uma roupinha barata, você é onde vende também, tá? Pronto. Agora você vai falar: ah, não, aí, bem feito aí. Você não me perguntou, lá vende a 10. Né? Então às vezes a gente tem que saber com quem que a gente compartilha os nossos sentimentos.
Com quem que a gente compartilha as nossas alegrias? Agora eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Você acha que todo mundo fica feliz com sua conquista? O que vocês acham? Não. Hã? Não. Fica não, irmão. As pessoas ficam querendo estar no seu lugar. Fica querendo roubar aquilo que é seu. Né? Aí às vezes você fala o seguinte, eu de um tempo para cá, eu passei a dizer quem é amigo, quem é colega, porque às vezes aquilo que você acha que é amigo, que come com você, que dá tapinha nas suas costas, é os que mais se passa rasteiro. Né? Às vezes você compartilha, é que nem eu estava vendo um vídeo há pouco tempo, uma mulher contando para outra, né? Era um vídeo de você pensar o que você faz. A mulher falando para a outra o seguinte: nossa, meu esposo é um amor, nossa, ele me ajuda em casa, nossa, ele faz isso, nossa, ele faz aquilo. E a outra pensando: é esse que eu quero para mim. Nossa, é esse que eu preciso para a minha vida. Olha para você ver. Isso é só para entender com quem você compartilha. Mardoqueu, ele podia ter espalhado lá a notícia, mas o que ele faz? Ele rasga suas vestes, vai se lamentar, mas ele vai para a rainha e dizer, para a sua sobrinha, fala o seguinte: olha, nós estamos correndo risco. Não pense você que você também está escape, não. E a rainha Esther, o que ela faz? Ela toma uma atitude que muitos de nós deveriam tomar também. Está com medo? Estou. Mas o que eu vou fazer? Eu vou jejuar. Eu vou buscar recursos no Senhor. E ela faz isso. Só que a primeira atitude que me chama a atenção nela, que ela fala o seguinte: ó, reúne o povo lá e vai jejuar. Eu também vou reunir as moças aqui e vou jejuar. E deu certo? Deu. Porque quando você comunica com a pessoa certa, e quando a pessoa certa te traz uma direção de Deus, não tem como dar errado. Primeiro, Mardoqueu comunicou com a pessoa certa. E essa pessoa certa trouxe uma direção de Deus para a vida dele. Ela poderia ter falado com ele o seguinte: problema é seu, não tem nada a ver com isso. Mas ela fala o seguinte: vai jejuar, porque o recurso vai vir. Eu também vou jejuar, porque a sua causa agora passou a ser a minha causa. E eu costumo dizer o seguinte, irmão, presta atenção num teste simples. Hoje não tem nem um palitinho, mas você pega um palito, você quebra ele com maior facilidade, quebra? Quando você põe 2, já fica mais difícil, 3 mais difícil. E se você colocar um monte de palito, você não consegue quebrar, porque fica difícil. Se fortalece. Às vezes eu sozinho quebro com a maior facilidade, mas quando eu junto a minha força com o evangelista aí, já torna mais difícil. Junto com o diácono João, mais difícil ainda. Então quando eu junto com a igreja, aí que é difícil. Por isso que eu não concordo com panelinha na igreja, eu não concordo com divisão na igreja, eu não concordo com, como é que chama aquele cabo de guerra na igreja. Por quê? Porque sempre um lado sai prejudicado. Mas quando se une a força da igreja, ela torna-se invencível nessa terra. Porque quando nós unimos as nossas forças, nós temos o favor de Deus. Deus atua no meio de divisão? Hã? Não. Não. Reino dividido não subsistirá. Deus atua onde há unidade. E aqui nós vimos isso. Propósito de unidade. O que ela faz? Ele faz? Vou na minha sobrinha contar para ela o que está acontecendo. E ela fala com ele: vamos jejuar. Eu vou pagar o preço. E ela que se dispôs a pagar o preço, sim ou não? Ela falou: eu vou pagar o preço, porque eu vou até no rei. E corre o risco de eu chegar ali e morrer. Mas eu vou pagar o preço. E ela pagou o preço. E ela foi honrada juntamente com Mardoqueu. Porque Deus
ele tem prazer em te honrar quando você toma as decisões debaixo da direção de Deus. Segundo, um obstáculo real. Por intermédio de Rataque, Mardoqueu deixou Esther informada de todo o ardiloso plano de Amã, enviando-lhe inclusive uma cópia do decreto de Assuero. Ele pediu que ela fosse ao rei e suplicasse pelos judeus, mas havia um grande obstáculo. Esther respondeu a Mardoqueu, lembrando-lhe da lei que não permitia que qualquer pessoa, homem ou mulher, fosse ao interior do palácio sem ser chamado pelo rei. A sentença era a morte, salvo se o rei estendesse o cetro de ouro. Acredita-se que essa rigorosa norma existia porque o rei temia ser vítima de conspirações, como ocorreu com muitos deles ao longo da história, morto no trono. Terceiro, autoritarismo e morte. O que Assuero temia lhe sobreveio. Foi assassinado por um dos oficiais do palácio em 465 a.C., 8 anos depois do episódio narrado no livro de Esther. 2 de seus guardas, aliás, já havia tramado sua morte anos antes. Decisões autoritárias produzem muitos inimigos. É muito comum ditadores terem mortes trágicas, por vezes nas mãos de seus ex-súditos, como aconteceu na história recente com o ditador líbio Muammar Gaddafi, não é esse o nome aí mesmo, 1942 a 2011. A mansidão nos livra de muitos infortúnios, e quando atacamos, Deus é a nossa defesa. Pastor, Sim. o nome dele é Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi, é isso aí. É esse nome diferente aí mesmo. Quando a pessoa é autoritária, quando ele manda demais, quer ser autoritário, principalmente na igreja nós vemos isso, né? Quando o pastor ele é presidente, ele é pastor da igreja, ele manda, a ordem dele tem que ser acatada e ninguém mais pode falar nada. Isso é ruim. É ou não é? Não é? Só fala a palavra dele. Isso não é ruim? Com certeza. É ruim. Nós somos uma equipe. Somos a igreja. Você Você não pode estar presente, cancela. Nunca aceitou proposta nossa. Tá vendo? Nossa, isso é agora, ele não aceitou nunca. Então isso é ruim. Nós estamos vendo aqui, falar aqui, que a pessoa quando é autoritária, alguém vai tramar contra a vida dele, né? E graças a Deus aqui, né, a gente trabalha numa equipe. Ou é a igreja toda ou não é ninguém. Não pode parar. O reino de Deus não pode parar, né? Então aqui está falando quando esse rei, a sueira era mandão, hein? Né? Portanto, está falando ali que depois de algum tempo os próprios súditos dele mataram ele. Porque ele era um cara severo, ou seja, mandava, tinha que obedecer, quando acabou. Agora a igreja pode ser assim? Ah, eu sou pastor presidente, o que eu falei está falado. Vai funcionar? Não vai. Cria atrito. Por que, graças a Deus, hoje eu tenho a igreja que eu queria ter? Porque eu trabalho com a igreja de forma que a igreja possa nos ajudar. Porque trabalhar sozinho é difícil. Mas como uma igreja trabalha junto, irmão, vamos comprar isso? Vamos. Tem caixa para isso? Tem. Então vamos fazer. Não tem? Então não dá para fazer, né? O evangelista está aqui, ele é o tesoureiro da igreja, ele tem autonomia de me corrigir e falar se eu estou mentindo, né? Ele tem total autonomia, está filmando, não tem medo nenhum. Alguma vez eu cheguei e pus o seguinte: vai comprar e pronto, acabou? Não. Eu falo, temos condição de comprar, evangelista? Tem caixa na igreja para comprar isso? Até uma cesta básica, o evangelista tem como interar aqui para nós fazer uma cesta básica aqui? Tem como nós fazer isso? Olha o bebedor. O irmão me ligou,
o evangelista algum tempo falou comigo o seguinte: pastor, não precisa vender ele, comprar um menor. O irmão me ligou querendo comprar o bebedouro. Eu poderia ter vendido o bebedouro e comunicado para o evangelista: ó, vendi o bebedouro. Mas o que eu fiz? Passei o contato do evangelista e falei: vê para o evangelista. O que o evangelista decidir, está decidido. Porque esse negócio de autoritarismo, isso não dá certo. Se o dia da manhã, graças a Deus me tirar daqui, ninguém vai poder chegar e dizer o seguinte: o pastor foi tirado de lá porque ele era mandão, ele era autoritário, ele era isso. É certo que algumas coisas eu não abro mão. Tipo de questão de disciplina. É a maioria? É. Mas quando afronta o pastor, eu nem vou pela maioria. Né? Eu já coloco de disciplina sem a maioria. Porque isso é autoritarismo? Não. Eu exijo que respeite o pastor, respeite os obreiros, respeite o membro na mesma proporção. Então isso que é importante. E esse rei aqui, ele foi morto pelos seus súditos, por quê? Porque ele era muito autoritário. Você imagina se quando Esther entra, ele não estende o cérebro. O que ia acontecer? Era morte. E ia criar um alvoroço danado. Por quê? Ia matar ela. Amã já gostava porque ele já tinha feito um decreto. Ia aplaudir. Os judeus iam se revoltar. Também ia morrer muita gente. Porque já estava um decreto para morrer mesmo. Então o melhor caminho que tem para você vencer qualquer tribulação, qualquer dificuldade, é jejum, oração e direção da parte de Deus. Alguém quer falar algo? Quer falar alguma coisa, Nação? O Divino quer falar alguma coisa? Diácono Milton? Diácono João? Diácono Nelson? Como é o nome? Muamacadá. E o terceiro nome dele? O Carreiro foi no terceiro nome dele. Não sou lembro dos dois. Nascimento, quer fazer outro comentário? Evangelista? Fabiana? Então vamos lá. Terceiro, Mardoqueu convence Esther. É isso aí? Confiando na providência divina, Esther apresentou a Mardoqueu sua impossibilidade de dirigir-se ao rei. Nos últimos 30 dias, ela não havia sido chamada por Assuero. Mardoqueu não se contentou com a resposta de Esther. Pediu que dissessem a ela que não confiassem em sua posição por estar no palácio, pois a ordem real era o extermínio de todos os judeus, sem exceção. Se Esther não se dispusesse a interceder junto ao rei, Mardoqueu confiava que a providência divina se manifestaria de outra forma. A expressão socorro e livramento de outra parte virá revela que Mardoqueu confiava em Deus acima de tudo. Quando supervalorizamos pessoas, por mais importantes que sejam, nos esquecemos que nosso socorro de Deus, fazemos delas nossos ídolos. Deus abomina todo tipo de idolatria. Interessante que quando a gente olha esse relato aqui, olha o que Mardoqueu fala para Esther, para sua sobrinha: olha, eu estou te comunicando, vamos usar as nossas palavras, eu estou te comunicando porque você é minha sobrinha e é esposa do rei. Mas se você não intervir, pode ficar tranquilo, que socorro vai vir de outra parte. Olha a confiança que Mardoqueu tinha em Deus, que Deus entraria com recursos, entraria com providência. Quantas vezes nós confiamos demais nas pessoas e nos decepcionamos? Eu sou prova disso em todas as áreas da minha vida. Em amizades que davam tapinha nas minhas costas, que me traiu. Pessoas que eu valorizava, que eu tinha autoestima, tinha respeito, me traiu. Pessoas que conviveram comigo muitos anos e apunhalaram pelas costas. Então, às vezes, a gente deposita confiança demais, né? E esquecemos, às vezes nós idolatramos filhos, idolatramos esposa, namorado, amigos, e aí nós nos decepcionamos. Agora, certo que Deus, Ele não vai nos trair, Ele não vai nos decepcionar.
Olha que minha filha linda, bonita, maravilhosa. Puxou a beleza do pai, né? Eu amo minha filha. Mas no dia de amanhã ela pode me trair. Normal. Ah, pai, isso nunca acontece. Eu já ouvi muito isso, irmão. Da palavra, eu nunca farei isso. Eu já ouvi muito essa palavra, eu jamais faria isso. E fez. Então é o seguinte, nós temos que depositar a nossa confiança em Deus. Faço de tudo para ela não me trair e ela também não me trair? Claro. Mas a minha confiança tem que estar sempre em Deus, que se o dia de amanhã ela me trair, eu tenho que estar o seguinte, eu não posso me afundar em tristeza, suicidar, morrer, fazer isso, fazer aquilo, porque a pessoa que eu mais amava me traiu. Não. A pessoa que eu mais amo na vida é Deus. E dele eu não posso abrir mão. Não posso. Né? Faço de tudo para minhas filhas seguir o caminho do reino dos céus. Mas se elas não quiserem, o que eu posso fazer? Ah, elas não querem, então eu também vou me afastar. Posso fazer isso? Quem que serve mais para mim? Minhas filhas ou Deus? Deus. Né? Então, às vezes, Mardoqueu ali, ele toma uma decisão. Fala, olha, se você não tomar providência, pode ficar tranquilo, o socorro vem de outra parte. Né? E nós precisamos confiar nesse Deus, de saber que Ele envia o socorro no tempo certo. O livro de Salmo fala o seguinte, olha, no tempo oportuno, Deus há de se levantar a meu favor. Então existe um tempo certo para Deus agir na nossa vida, a nosso favor. E muitas das vezes a gente fala o seguinte, nossa, Deus está demorando. Deus está demorando? Deus demora? Deus não demora não. É nós que às vezes somos muito apressados, irmão Lucinha. Nós queremos tudo para ontem. Nós queremos tudo para hoje. Não, Deus, eu quero hoje. Se o Senhor não me dá hoje, amanhã também não precisa me dar, não. Eu sou meio birrento assim. Eu sou assim. Ah, se você não fizer para mim hoje, amanhã também não precisa, não. Só que para Deus isso não funciona, não. Não funciona. Se você não quiser hoje, se eu estou projetado para te dar amanhã, eu só vou te dar depois da manhã. Você é muito birrento. Para Deus e raça não funciona. Agora, eu acredito piamente que Deus tem coisas maravilhosas para as nossas vidas. Você acha que Deus fez nós para ter coisas ruins? Será que Deus fez nós só para viver momentos ruins aqui nessa terra? Traição, perseguição, calúnia, difamação, pessoa cuspindo na gente, brigando com a gente, passando falta das coisas dentro de casa, vontade de comer uma pizza não come, vontade de comer uma carne não come, vontade de beber uma água saudável não bebe, vontade de deitar na cama e falar o seguinte, vou descansar e não ter condição. Você acha que Deus só quer isso para a vida da gente? Não. Deus quer uma vida tranquila. Mas por que nós fazemos isso? É porque nós queremos passar na frente de Deus nos projetos e nos propósitos. Quando eu falo sobre projetos e propósitos, eu posso colocar a vida de José, que é a melhor referência de tempo. José teve um sonho. Quem deu o sonho para ele? Quem deu o sonho para ele? Quem? Deus. Foi Deus? Deu sonho para José? É. Sim. Creio ou tem certeza? Não! Opa, tudo bom, você está sumido, né? Quem deu o sonho para ele? Falar pra você. Eu Deus. tive 2 vezes, 3 vezes aqui no centro e essa igreja estava fechada. Tá vendo? Isso significa que você passou por aqui. É. Deus deu o sonho para ele. O projeto de Deus deu para ele. Fala, tá aqui o seu sonho. Agora ele correu atrás do sonho para adiantar o sonho? Não, ele só cumpriu o propósito. Qual que era o propósito? Primeiro, a sua casa se levantar contra ele. Isso fez com que ele esmorecesse? Falar, vou desistir do meu sonho, do projeto que Deus me deu. Não. Ele foi vendido, né? Primeiro ele tomou uma surra, né? Jogaram ele no calabouço, falou, deixa ele morrer. Depois foi lá e falou, vamos ficar com o valor, vamos tirar ele, vamos administrar. Então tá bom, minha querida. Obrigado, tá? Vamos vender, vai gerar mais lucro para nós. Vendeu ele foi como escravo, foi trabalhar na casa de quem?
de Potifar. Chegou lá, ele poderia ter pensado o seguinte: nossa, trabalhar como escravo não vai dar certo não. Foi trabalhar na casa de Potifar e Deus só prosperando na vida dele. Tudo que ele punha a mão, Deus prosperava. Vem uma endemoniada lá. Como é que é o nome dela? Quem sabe o nome dela? Endemoniada, nem tem nome, né? A mulher de Potifar olha para ele assim e fala: é, corpinho sarado, é isso que eu quero para mim. Só que ele fala o seguinte: não é isso que você vai ter, porque esse corpo aqui pertence a Deus. Vai para o presídio, lá ele se torna um dos melhores carcereiros. Um dos melhores não, melhor carcereiro. Porque Deus, ele tem etapa nas nossas vidas. Nem tudo que está dando certo significa que nós temos que acomodar ali não. Vocês estão entendendo? Na casa de Potifar estava tudo dando certo? Tudo. Mas talvez ele estava se acomodando com aquela situação. Deus precisa tirar ele e levar para outro ambiente. E agora naquele outro ambiente estava tudo dando certo, sim ou não? Tudo dando certo. Até o ponto que um lá dentro se levanta contra ele. Você já viu isso lá? Os dois do sonho? Um se levanta contra ele e fala: ah, isso é sonho de barriga. E essa interpretação sua não é correta. Só que ele estava segundo a direção de Deus. Traduzindo, espera os projetos de Deus, a etapa de Deus se cumprir na sua vida. Os planos de Deus, irmãos, são muito maiores, né? Deus abomina todo tipo de idolatria. Então não queira se apegar nas pessoas a ponto de esquecer que Deus tem projeto na sua vida, né? De esquecer os planos de Deus porque você foi decepcionado, né? Não significa que porque uma coisa deu errada na sua vida que todas as outras vão dar, não, né? Amém? Alguma colocação? Primeiro Deus, depois o homem. Primeiro o homem, depois Deus. Vamos lá. Primeiro o homem, depois Deus. Quem vai ler para nós aí? Primeiro o homem, depois Deus. Quem vai ler? Vamos? Só corrigindo. O que está escrito aí? O que está escrito, tio? Ah, tá. Então não é primeiro o homem. Vai lá. Lê para nós. Então se coloca com os seus pés. Não tem importância. Vai. Lê de novo. Era preciso clamar a Deus, para que ele dirigisse e lhe desse graça diante de mim. Em sua resposta prometeu que ele perguntasse todos os judeus de sua confusão e jejuasse por ela durante 3 dias. Ela faria o mesmo junto com as outras que assistiam ao palácio. Equilíbrio e prudência espiritual nos fazem entender o tempo do lugar de Deus e o nosso cotidiano da vida. Antes de se declarar a rei, os judeus deveriam buscar a Deus. Uma triste característica dos nossos dias são o secularismo e o materialismo. Inspirados no ateísmo, rejeitam e negam as realidades espirituais e veem o homem como o Senhor de sua existência e seu destino. Com a leitura de todas as coisas. Confiar em Deus não é tentá-lo. Esther confiava em Deus, mas não agiu de forma a tentá-lo. Através do jejum, os judeus pediram uma intervenção divina para que o rei aceitasse a presença de Esther e ela alcançasse o que pretendia. Todavia, isso poderia não acontecer. Por isso mesmo, confiando, Esther estava disposto a morrer, perecendo Tereso. Décadas antes, na Babilônia, 3 outros judeus haviam demonstrado a mesma fé
e disposição. Em nossos dias são difundidas crenças errôneas que acreditam ser possível mandar em Deus e pô-lo na parede. A soberania divina não pode ser desafiada por alguém. Uma das coisas que às vezes nós precisamos entender, que às vezes Deus vai agir, mas Deus quer que nós agimos também. Todo mundo jejuou em prol de Esther, sim ou não? Mas presta atenção, na verdade quem me mandou o que eu queria? Um livramento da parte de Deus, não é? Para o povo judeu, não é? Sim ou não? Sim. Mas todo o povo agora intercede por Esther. Por quê? Porque estava com medo dela morrer. Porque na verdade o que gastava era que ela estivesse na presença do rei. E como havia sentença, um decreto que se aparecesse na presença do rei, irmão, interessante, né? Já fazia 30 dias que o rei não via Esther, chamava o papo. Poderia ter visto até lá no palácio, né? Mas lá dentro do gabinete do rei, ele não chamava ela, né? Já mais de 30 dias. E agora o povo fala o seguinte: opa, agora nós vamos jejuar o quê? Em favor de livramento da parte de Deus? Para os judeus? Não, nós vamos clamar em favor de livramento para a rainha Esther. Porque a rainha Esther ela deveria ser o canal para a vida dos judeus. Ou seja, a parte que cabia os judeus era interceder pela vida de Esther. Agora, a parte de Esther não cabia os judeus, cabia Esther fazer. Ou seja, a parte de Deus, eu vou te dar o livramento. Agora a parte de correr atrás é sua. Sabe o que eu aprendo com isso? Que às vezes nós oramos Deus para abrir portas de trabalho. Vou usar esse exemplo que é mais fácil, né? Oramos Deus para abrir portas de trabalho. Aí Deus abre a porta de trabalho. Aí às vezes nós queremos que Deus vai trabalhar para nós. Vocês estão conseguindo entender? Não é sobre porta de emprego que eu estou falando, mas eu estou falando sobre a nossa vida. Nós queremos algo, pedimos Deus, e Deus fala o seguinte: é seu. Mas aí às vezes nós queremos que Deus chegue e fale o seguinte: pronto, está aqui. Sem nós medir esforço nenhum, sem nós correr atrás de nada. O propósito era, Deus fala o seguinte: eu vou dar o livramento para Esther. Agora, expor o problema dos judeus, da perseguição, aí é com você, Esther. Aí é você que vai usar a sua estratégia. E ela usou a estratégia bem usada. Eu imagino que Esther era uma moça muito bonita. E ela ainda coloca uma veste real para chegar diante do rei. Os olhinhos dele chegou até a brilhar, né? Aí não tem nada do rei mesmo. Tem um ditado por aí que fala que homem apaixonado dá tudo que tem. Nós vemos isso lá na dança da cabeça de João Batista, vocês lembram? Nós vemos isso aqui no Açoeiro. Deixei e fala o seguinte: olha, você vê, dou metade do meu reino. Mas encantou com a mulher, olha. Não é verdade? Ou estou errado? Vamos? O que você acha, Rodrigo? Nascimento. Jaco Nelson. Com certeza. Jaco Nilton. Jaco João. Dona Sandra, o que você acha? Ludmila. Fabiana. Vou perguntar para os meninos, não, porque eles sabem muito bem o que é isso. Mas, um homem apaixonado carrega água na peneira. Nem quem faz ela virar bloco de gelo. Né? Então aqui está mostrando isso. Que devido a ela, irmão, eu imagino que se a mulher, do jeito que ela acorda, que as mulheres falam que acorda transformada, né? Cabelo para cima, a maquiagem não está no corpo mais, já foi tudo embora, toda atrapalhada.
Se ela chega assim na frente do rei e ia chamar a atenção dele? Hã? Acho que não. Vamos, gente? Acho que não. Acho que não. O que ela faz? Ó, primeiro, que quando você jejuma, já traz uma aparência bonita para o seu corpo. Você se sente mais leve, você se sente mais tranquilo. Não sei se com vocês é assim, mas você se sente mais tranquilo, mais suave. 3 dias jejuando, agora ela vai lá, e eu vou trazer para a história, tá? Toma um banho, veste a roupa real, pega a maleta de maquiagem, né, irmã Ludmila? Meia hora ali arrumando a cara, arruma o cabelinho bonitinho, né? Fica toda charmosa, e quando ela vai entrando, o rei não tem nem como não, né? A Bíblia está dizendo que os olhos dele se encheram de alegria. E eles têm no céu. Porque Deus fez a parte dele. É livrar ela da morte. Mas agora, ela é que deveria saber os caminhos para levar o rei a conhecer a trama que estava fazendo contra os judeus. E o interessante, que na hora ela poderia ter chegado e falado o seguinte, ó, é assim, assado que está acontecendo. Não, olha o que ela usou, sabedoria. Como assim, pastor? Ela fala o seguinte, olha, pastor, ó, olha, rei, se te convém, eu vou preparar um jantar amanhã. Eu queria a presença do senhor e queria a presença de Amã. E que isso que o senhor me prometeu aí, da metade do rei, que se atende amanhã. Pode ser? Pode. Irmão, ela tinha um dia a mais para pensar, a pedir uma direção de Deus, para conversar com o seu tio, qual que era a sugestão, né? E tudo correu conforme. Ó, o plano Esther. Esther entra na presença do rei e propõe um banquete. Você já leu? Prudência, preparação e ação? Prudência, preparação e ação. Ao decidir entrar na presença de Assuero, Esther estava sujeita a qualquer reação dele, quando a visse, vida ou morte. Era um grande desafio, por isso Esther se preparou espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, depois de 3 dias de jejum, pôs a sua veste real e foi ao pátio interior da casa do rei, diante do salão onde ficava o trono. Sua conduta nos ensina como devemos ser precavidos para tomar atitudes importantes que podem impactar o nosso futuro. Mulheres sábias, como Esther, Abigail, conseguem resolver grandes problemas e evitar muitas tragédias. Por outro lado, imprudências e precipitações podem levar prejuízo irreparável. Alguém já ouviu dizer que a primeira impressão é a que fica? Alguém já ouviu isso? É que nem quando você vai procurar um emprego, né? Eu costumo ver muito isso lá no setor de trabalho. Eu vejo o próprio encarregado falando lá, comendo com a gente. Às vezes a pessoa vai pedir emprego de bermuda, de chinelo, né? Às vezes todo estragado. Aí às vezes ele fala assim, cara, eu pedi emprego, vestido assim. Dependendo do lugar, se for vestido bem vestido para que. Eu já procurei serviço no lugar, lá na servente, e todo mundo lá, tudo prontinho. Aí depois eu vou no final, se isso aí, como é que mais vai fazer? Não, mas eu não estou dizendo que você colocar um terno, né? Uma calça, um sapato fechado. É que nem eu ontem fui na área da saúde, né? Procurar o meu estágio. Ontem? Anteontem, né? Fui procurar meu estágio. Aí eu fui com a calça levantada, porque eu estava vindo do bar. Cheguei, conversei com a moça me conheceu. Ela falou assim, não, está liberado, você pode começar segunda-feira o seu estágio normal, né? Nas duas que eu procurei, tanto no central quanto no postinho, o seu estágio está liberado sem problema nenhum. Por quê? Como eu quero atuar na área da saúde para fazer um estágio,
a primeira coisa que eu tenho que ir é bem vestido, sim ou não? Né? Porque se vê, eu chegar lá todo rasgado, cabeludo, barbudo, atuar na área de saúde, se ele não cuida dele, vai querer cuidar da vida dos outros, cuidar da saúde dos outros, porque cuidar da vida não tem como, né? Então a primeira impressão é que fica, isso que está mostrando dentro do texto ali, que às vezes você precisa, vai tomar uma decisão muito importante, vai lá, irmão. Você pode cortar o cabelo, pelo menos inteiro, faz a barba, faz direitinho, bonitinho. Porque pelo menos se você cuidar da sua aparência, o setor de trabalho vai falar o seguinte: se o cara cuida da aparência dele, ele vai cuidar bem do trabalho aqui. Né? Ainda que ele seja pelo menos muito civil, pelo menos a limpeza ele vai cuidar. Né? Então isso contou muito na vida de Esther. Ela se produziu, ela deu o melhor de si, e isso me encantou, porque aqui está dizendo, olha, mulheres sábias como Esther e Abigail conseguem resolver grandes problemas e evitar muitas tragédias. Por outro lado, imprudência e precipitação podem levar a prejuízo irreparável. Então, às vezes, você tem que ser sábio e tomar decisões, ser prudente, agir segundo a direção de Deus, segundo o propósito de Deus. Não queira passar o carro na frente dos bois, não, minha mãe dizia isso. Né? Não queira passar o carro na frente dos bois, espera, né? O agir de Deus, espera a direção de Deus. Né? Ela poderia ter ouvido Mardoqueu sair dali e conversar com o rei. Se ela entra naquela posição do jeito que ela sai dali, irmão, não dava outro, era morte para ela. Mas ela tomou uma decisão, ela falou: vamos jejuar. Quantos dias? Vamos jejuar 3 dias. Né? Depois eu assumo o meu papel, eu vou lá conversar com ele. Né? Eu vou me posicionar diante dele. Se essa responsabilidade é minha, foi isso que ela falou, irmão. Olha no texto: se eu morrer, não, se eu perecer, pereço. Ela está dizendo: se for preciso morrer, eu vou morrer, mas eu vou lá interceder pelo povo. Porque ela já estava cheia, até na tampa. Porque jejum traz unção, sim. O senhor fala que não, mas traz um diferencial na nossa vida, sim. Estendendo o cetro. Assentada em seu trono, Asuero viu Esther e estendeu para ela o cetro de ouro. Deve ter sido um grande alívio para a corajosa do dia. Ela se aproximou e tocou a ponta do cetro, cumprindo o protocolo legal, como era incomum alguém se apresentar diante do rei sem ter sido chamado. Asuero logo perguntou o que estava acontecendo. Que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. A disposição da vontade do rei foi manifestada com o uso de uma frase que era comum nessas ocasiões, mas que, segundo estudiosos, não se interpretava de forma literal. Herodes usou essa mesma expressão. Vocês lembram que eu falei de Herodes? Olha o que é. Os dois lados entendem a posição. A posição é que ele estendia o cetro, mas ela deveria chegar sem seu braço. Tipo um cetro, isso não é cetro, isso é mão. Cetro fechado, sim. Ele estendeu o cetro. Estende o cetro, calma, eu sou a rainha Esther, eu sei o Asuero. Estendia o cetro, ela tinha que chegar e tocar na ponta do cetro. Que era o ritual feito. E agora, quando ela toca, ele pergunta para ela: o que está acontecendo? Qual que é a sua petição? Porque ele sabia que não era, ela não estava ali por uma normalidade. Ela não estava ali por um acaso, não. Porque ela sabia da responsabilidade de entrar sem ser chamada. Só que ela estava ali debaixo de um posicionamento, debaixo de uma direção de Deus.
Em sintonia com Deus, as circunstâncias narradas no livro de Esther nos permite dizer que ela, em seu coração, estava em plena sintonia com Deus. Mesmo o rei se prontificando imediatamente a atendê-la, Esther agiu com cautela. Apenas o convidou para um banquete junto com Amã. Na ocasião, o rei renovou a sua disposição em atender a qualquer pedido de Esther. Era a segunda oportunidade, mas ainda não era o momento adequado. Esther convida ele e Amã para outro banquete no dia seguinte, quando faria seu pedido. Uma noite decisiva mudaria o curso da história. Os desígnios de Deus são perfeitos. A providência divina estava guiando Esther em todos os detalhes. Ou seja, nunca tome decisões precipitadas. Nunca tome decisões debaixo de emocionalismo, né? Eu estou emocionada. Já aconteceu muito isso, né? Aconteceu comigo uma vez. Uma determinada pessoa falou o seguinte: se eu for eleito, você pode me procurar que tem uma vaga de emprego reservada para você. Beleza. Ele foi eleito. No outro, quando tomou posse, eu fui até o gabinete e falei: olha, você me prometeu uma vaga, já não sobrou mais. Mas eu tenho de varredor, se servir para você, para mim está ótimo. Né? Mas aquilo ficou gravado no meu coração, porque às vezes a gente age o emocionalismo e promete até aquilo que não tem mais. Né? E depois, na hora de pagar o preço, né, você não tem condições, você acha que eu agora posso desistir, porque eu já ganhei. Então Esther, ela age não no momento. Ela fala o seguinte: opa, já ganhei tempo, já ganhei a oportunidade do rei estar comigo na mesa. Agora eu quero que ele convide quem? Aquele que maquinou o mal para sentar na mesa conosco. Interessante, né, irmão? Ela vai chamar quem planejou o mal para sentar na mesa para comer com ele. Por quê? Ele ia se sentir o quê? O cara, né? Eu estou na mesa com o rei. Não é que ele gostava da rainha, não. Ele não gostava da rainha, não, porque sabia que ela era judia. Mas ele está assim: eu vou sentar na mesa com o rei. Só que ele não esperava que ela estava debaixo da direção de Deus e que ia tomar as decisões ali naquela mesa. Ela ia expor todos os planos, o projeto de Amã ali. É onde ele foi desmascarado. Vou fazer sua passagem, né? Então, age debaixo da direção de Deus, não haja precipitado. Esse estudo, ele nos traz uma direção para, se for preciso jejuar, jejuma. Se for preciso orar mais, ora. Quando você achar que está com a sua bênção na mão, espera mais um pouco, aguarde um pouquinho, peça confirmação a Deus, porque às vezes aquilo que você age, impulsionado pela emoção aqui agora, lá na frente, às vezes você vai pensar o seguinte: tomei decisões erradas, eu estou pagando preço até hoje por causa disso. Eu falo por experiência própria. Eu já tomei muitas decisões erradas na emoção e que depois eu paguei caro por elas. Né? Vamos para a perguntinha? Deixa eu só achar aqui. Qual que é a primeira pergunta? Não, a conclusão é: confiar em Deus é depender dele. Confiar em Deus e depender dele nos faz viver experiências extraordinárias. O agir divino manifesta-se em todas as áreas de nossa vida. O Deus Todo-Poderoso jamais perde o controle. Só Ele, glória. Então aqui nós vimos a conclusão: Deus não perde o controle de nada. Né? Confia em Deus, deposita nele a sua confiança. Amém? Bom, a perguntinha básica para todo mundo aí: o que aprendemos com o exemplo de Mardoqueu quanto a compartilhar nossos sentimentos?
confiar em qualquer um. Não confiar em qualquer um, mas vamos lá. Não confiar nas pessoas. Não confiar nas pessoas. Compartilhar os sentimentos com as pessoas sem ser necessário sozinho. Isso, né? Compartilha o seu sentimento com as pessoas certas. Não vou dizer que você não deva confiar nas pessoas, mas confie desconfiando, né? Esse é o certo a se fazer, né? Confia, mas não entrega tudo, não. Porque às vezes no dia que você ficar decepcionado, você vai É igual o gato. Se não pular para frente, Vai pular pra trás, em cima. né? Qual era o obstáculo para o plano de Mardoqueu? Matar os judeus. O obstáculo. O plano dele era exterminar os judeus, né? Não, qual que era o obstáculo? Vou melhorar para os irmãos. Qual que era o obstáculo que Esther leva para Mardoqueu? Qual que era o obstáculo que ela tinha? Que não podia apresentar diante do rei sem ser chamada. Isso, que não podia se apresentar diante do rei sem ser chamada, porque a morte era certa, né? Ó, ele respondeu a Mardoqueu lembrando-lhe da lei que não permitia que qualquer pessoa, homem ou mulher, fosse no interior do palácio sem ser chamado pelo rei. A sentença era a morte, salvo se o rei estendesse o cetro de ouro. O que a expressão socorro e livramento de outra parte virá nos revela? Essa eu quero ser pessoal. O que ele revela com essa palavra? Socorro e livramento de outra parte virá. Vamos ouvir cada um. Vai lá, evangelista. Essa é pessoal. O que essa frase quer dizer quando Mardoqueu fala para ela o seguinte: socorro e livramento de outra parte virá, se você não se posicionar? Adeus? Tá. Já. Socorro é de Deus, né? Ele acreditou que socorro viria de Deus. De outra parte, só. Sim. Nascimento, mau nascimento. O que o senhor acha? Quando ele fala para a sua sobrinha, olha, se você não intervir, não tem importância, porque socorro virá de outra parte. Dona Sandra. Socorro viria de Deus. Socorro viria de Deus. Já comigo. Exemplo, às vezes a gente está na dúvida, né? Entre a dúvida e a fé. Porque a dúvida leva a gente, às vezes, saber que Deus é capaz de todas as coisas, mas ao mesmo tempo você sabe que depende do querer dele. Depende Direção. da vontade, né? Nem sempre a nossa vontade é a vontade dele. Então, Deus necessidade. Às vezes você tem Deus suficiente, mas Deus não promete dar tudo no tempo que está ali, no tempo que a gente tem. Se é da vontade de Deus, ele vai dar no tempo dele. Vamos de mim. Confiar em Deus. Mas você tem que confiar no seu pastor, que ele vai resolver todos os seus problemas? O que vocês acham? O evangelista? O diácono João, o diácono Milton, o diácono Nelson? Não. Tem que confiar que a providência ela vem de Deus. E nós que estamos aqui possamos ser canal de bênção sobre a sua vida, né? Que nós possamos ser instrumento de Deus. Mas a sua confiança tem que estar onde? Em Deus, né? Confiar em Deus é algo muito importante. Quarta pergunta: o que aprendemos com a atitude de Esther em pedir antes de tudo 3 dias de jejum? Quem respondeu? Equilíbrio e prudência, né? Espiritual nos faz entender o tempo e o lugar de Deus e o nosso cotidiano da vida. Antes de Esther procurar o rei, os judeus deveriam buscar quem? A Deus, né?
Por que podemos afirmar que Esther estava em plena sintonia com Deus? Ficou primeiro. Ficou primeiro. Se santificou? Beleza. Vamos lá. Eu quero algo mais que mostre que realmente ela estava na sintonia com Deus. Quem é que é ansioso? Eu sou bem ansioso. Se eu tiver que fazer um treino na segunda-feira, eu já fico final de semana pensando, meu Deus, o que fazer aquilo? Agora você imagina que ela estava em tanta sintonia com Deus, a resposta aqui, e o que ela fez? Ela poderia ter chegado e falado o seguinte, não, é isso que eu quero. Não, ela fala o seguinte, então tá beleza. Vamos fazer um jantar, e no jantar nós conversamos. Mulher não prepara o jantar para homem não e fala o seguinte, no jantar nós conversamos, tá? Ele nem parece um jantar. Né? Fazer o jantar para homem e falar o seguinte, no jantar nós conversamos, tá? Ele nem aparece. Né? Então a sintonia que Esther tinha em Deus é que ela faz o quê? Se eu estou com Deus e Deus tem a resposta, pode esperar até amanhã. Né? Nós preparamos o jantar e lá nós decidimos o que vai ser feito. Amém? Oferta. Você tirou? Gabriel, desperta-te, tu que dormes. Filho, eu não passei pé hoje. Não gosto da oferta não, você está louco? Negócio não. O tempo não importa, né? O tempo pode sentir falta hoje. Você vai direto na frente da vaca e tira no toque para ela, 2 minutinhos. Quanto? Relatório. Aqui, à noite, né, eu queria contar com a presença dos irmãos. Seria um culto de Santa Ceia, né? O culto das primícias e o nosso café com Deus. Mas nós adiamos o café com Deus e o culto de Santa Ceia lá domingo que vem, porque hoje é o aniversário do nosso irmão Marcos, né? Eu queria que todos os irmãos tivessem presente. Mas que não esquecesse de trazer as primícias. 7h30. 8h30 foi de manhã, menino. Eu errei, o pessoal falou. É 7h30. Não esquece as primícias. Eu vejo que tem irmãos que estão deixando a desejar isso aí. Né? Eu já 2 sextas que faz aqui, e dá para eu pedir um auxílio evangelista ali para fazer uma inteira dela, né? E graças a Deus, irmão, essas cestas básicas, essas primícias aí, que ajudar a vida de outras pessoas, tá? Não pensa que é em vão, não. Né? Tem ajudado outras pessoas. Então, assim, não importa o que você traz. Né? Você pode trazer um feijão, um fubá, um arroz, né? Até uma carne, se você quiser trazer, você pode trazer. Pastor, carne estraga, não, come ela, depois nós põe em outro lugar, na hora de levar a cesta básica, não tem importância não. Mas traga, isso é importante na vida das pessoas. E eu costumo dizer o seguinte, olha, dá aquilo que você come, ou que você comeria. Eu sou muito exigente para comer. Eu gosto de comprar arroz do bom. Agora, na hora de dar o arroz, eu vou lá comprar aquele arroz de 5ª categoria lá,
que na hora que você vai fazer comer, ele dá uma papa. Você vai lá, pega um macarrão bichado, feijão brocado, coloca lá na primícia lá. Você acha correto isso? E se a roda girar, amanhã eu sei que for precisar da cesta. E aí? Aí você vai criticar a igreja, né? Vai criticar os irmãos, né? Ah, aí, me deu arroz de quinta categoria, olha. Um arroz de quinta categoria, um macarrão, um feijão brocado, um macarrão bichado, mas você esquece que às vezes foi você que semeou aquilo ali. Né? Eu glorifico a Deus por você não precisar, porque melhor é ter para do lado do que para receber. Mas se você tem, dá por amor, né? Dá aquilo que você compra. Amém? Mais uma luz, seu Evangelista? Então vamos se colocar de pé, vamos orar a Deus. O evangelista vai dirigir a Deus a oração aí, amém? Deus faça, Pai, em nome de Jesus, mais um dia, mais essa oportunidade, Pai, que nos concedeu para que pudéssemos estar nesta manhã, aprendendo mais a Tua palavra, aprendendo mais de Ti, ó Deus. Quero pedir ao Senhor que abençoe as vidas que aqui se encontram, aqueles famílias que não puderam estar aqui nesta manhã, de igual modo o Senhor venha abençoar a todos, ó Pai. Senhor, nos dê disposição, força, saúde, para que logo mais nós podemos estar aqui para glorificar e exaltar o Teu santo nome, Pai. Eu peço nessa manhã e agradeço em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus Pai, a graça do Salvador, o Filho Jesus Cristo, a todas as consolações do Espírito Santo, seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja comprada no Senhor Jesus,